Se você quer saber de uma vez por todas qual que é o impacto dos dividendos no resultado final das ações, me acompanhe até o final desse vídeo, que é exatamente isso que nós vamos analisar aqui hoje. Fala pessoal, meu nome é Rodrigo Serpa, eu sou cientista de dados e eu uso os números para mostrar para você o que realmente acontece no mercado financeiro. E hoje nós vamos falar dos dividendos. Qual que é o impacto real dos dividendos na sua carteira de ações? Será que o dividend yield, aquela métrica, aquele indicador da análise fundamentalista, realmente funciona? Realmente faz sentido usar ele para escolher alguma ação, para alocar alguma ação diferente na sua carteira? Eu já estou com a minha planilha aberta e nós vamos analisar aqui hoje 17 empresas, tá? Essas empresas foram escolhidas de uma análise do R30. Se você não viu ainda esse vídeo, vou deixar na descrição aqui. Ele está mostrando como que um algoritmo conseguiu selecionar empresas de uma forma totalmente automática e ter um rendimento de quase 20% ao ano, mesmo com a crise, né? Se não tivesse a crise, isso ia para quase 30% ao ano. Nós vamos pegar o resultado dessas empresas, vamos dividir os ganhos dos dividendos e os ganhos do preço, da cotação da ação, de 2015 a 5 de maio de 2020, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Bom, está aqui a nossa lista das ações, tá? Isso não é uma recomendação de investimento, não é uma recomendação de uma carteira, isso é só uma forma de analisar uma simulação do algoritmo que escolheu essas ações lá em 2015. Não quer dizer que a ação é boa, que a empresa é boa ou ruim, eu não estou entrando nesse mérito aqui hoje. A gente vai simplesmente pegar essa carteira que foi selecionada lá em 2015 e fazer uma análise do principal aqui hoje, que é o quê? A relação dos dividendos recebidos por ação e o ganho do buy and hold, o que o BH é buy and hold, o ganho final, para entender qual que é o impacto dos dividendos nesse ganho, nesse resultado dessa carteira ao final de 5 anos, tá bom? Essa coluna aqui, esse aqui é o valor em reais que foi recebido por ação, tá? E esse valor não está corrigido, isso aqui foi realmente o valor recebido e ele foi totalmente investido na própria empresa, fazendo a recompra de ações um dia após o recebimento dele na conta. E o impacto disso está na última coluna aqui, no ganho com buy and hold. Todo o dividendo recebido, e eu estou colocando dividendo aqui, mas entenda como toda a participação de lucro, tá? Os juros sobre capital, as bonificações, tudo que foi recebido de forma de participação no lucro da empresa está nessa coluna aqui. E isso foi reinvestido em ações da própria empresa. E está aqui o resultado na última coluna, que é o ganho buy and hold, tá bom? Nessa coluna aqui de relação, o que é isso aqui? Por exemplo, no caso do Banco do Brasil, 37,96%. É simplesmente esse valor recebido de participação no lucro, de dividendos, dividido pelo valor da ação, pelo preço da ação, pela cotação lá em 2015. Então, o que eu estou querendo medir com isso aqui? O impacto dos dividendos recebidos mediante o investimento feito na compra de ações lá em 2015. Importante que não teve aporte nessa carteira, tá? Foi feita uma compra de R$1.000 para cada uma dessas ações, R$1.000 para cada uma dessas ações, e o único reinvestimento veio do lucro recebido. Então o valor final aqui é simplesmente as ações compradas lá em 2015, R$1.000 para cada empresa, tá? E os lucros reinvestidos dentro dessa própria empresa. Essas duas colunas aqui, quanto mais escuro o azul, maior foi o retorno. E quanto mais claro, nesse caso aqui, ó, menor foi a relação. Batendo o olho aqui, já dá para perceber que não tem correlação entre a relação dos dividendos recebidos com o ganho final do buy and hold. Por que eu sei disso? Porque as cores não estão alinhadas. Se realmente tivesse uma relação entre o dividendo e o ganho final do buy and hold, as duas colunas aqui, ó, essa linha teria que estar com a mesma tonalidade de cor. Quer dizer, o maior ganho teria que ser também uma relação maior de ganho de dividendo. E isso não ocorre. Você pode ver que assim, a empresa que teve o maior ganho de dividendos não teve
o maior ganho de buy and hold. E tiveram empresas com bons dividendos, né, que receberam, distribuíram bons dividendos e não tiveram uma relação muito boa lá no final, não teve um saldo, não teve um ganho muito grande lá no final desses 5 anos. Mas para ficar mais claro, eu vou andar minha planilha para o lado e vou mostrar isso em números agora, dividindo exatamente o que foi o ganho de dividendo e o ganho com o buy and hold. Olha a média de resultado, tá? Se eu tivesse feito o buy and hold, tá? E se eu tivesse isolado os dividendos, qual que é o impacto disso no resultado? Ou seja, peguei uma média geral de todas essas 17 empresas, tá? E o resultado está aqui, só do dividendo isolado. Você já percebe que ele tem uma participação, claro, mas ele não é o fator mais impactante. E agora, olha se eu tivesse separado as top 5, as 5 melhores empresas que tiveram os melhores resultados no buy and hold. Olha qual que é o impacto do dividendo nesse resultado final. Fica claro aqui, entender que a diferença entre os dois, né, entre os dividendos das 5 melhores e da média geral, não é tão grande como o impacto final do saldo do buy and hold, ou seja, o preço da ação, a cotação da ação está fazendo muito mais diferença do que o valor do dividendo recebido. E para exemplificar ainda mais, eu vou tirar agora os outliers da análise. O que são os outliers, Rodrigo? Os outliers são aqueles pontos fora da curva. Sabe aquele valor tão grande ou tão alto que acaba atrapalhando a média, acaba jogando a média para cima ou para baixo? Então, esse é o famoso outlier. E ele pode estar interferindo aqui no caso, ele pode estar mascarando um pouco da nossa análise. Então eu vou tirar os dois outliers para ser justo. Eu vou tirar o outlier dos dividendos, tá? Que no caso nosso lá era a Guararapes. E eu vou tirar também os outliers do buy and hold, que no nosso caso era a Sinqia, que teve maior valorização das ações, né, nos últimos 5 anos. Então olha só, quando eu tiro os outliers dos dividendos, essa primeira linha aqui, ó, o impacto no dividendo é pequeno, tá? De 43 da média geral ele baixa para 40, quer dizer, eu tirei o maior ganho de dividendos. Eu tirei a empresa que distribuiu o maior dividendo, que foi a Guararapes. E o impacto final é só de 3%. Agora, quando eu tiro o outlier do buy and hold, que é o outlier do preço da ação, o outlier da cotação, ou seja, tiro aquela empresa que teve a maior valorização da ação, olha o impacto no resultado final. Essa análise aqui me mostra o quê? Que realmente quando eu tenho empresas que valorizam muito a ação, o resultado do buy and hold ele é impactante. Enquanto que eu tenho empresas que pagam muitos dividendos, o resultado final não é tão impactante. Olha aqui, nós estamos vendo que teve uma diferença mínima de 3%. Mas para ficar isso mais claro ainda, vamos para uma segunda análise. Vamos imaginar sem a crise, né? Se eu tivesse pego o preço das ações dessas 17 empresas, tá? No final de 2019, antes da crise do Covid, olha o impacto no saldo final do buy and hold, ou seja, mais do que o dobro, né? Nós estamos falando aqui de 134 para 270%, quer dizer, o dobro de resultado seria em função de valorização de preço de ação e não do dividendo. Agora, você pode me perguntar, mas então o dividendo não importa? Né? Qual que é o impacto real dele nessa composição? Vamos para uma outra análise aqui que isso vai ficar muito claro. Olha que legal isso aqui. Eu separei, tá? E eu corrigi o dividendo pela inflação. Isso aqui ele está corrigido pela taxa Selic. Quando eu corrijo ele, ele passou aqui de 43,71% para quase 49%, né? Isso corrigido, tá, pela taxa Selic ao longo desses 5 anos, conforme ele foi sendo distribuído para os acionistas. Eu não fiz uma média anual, não. Conforme o dia que ele foi caindo na conta, eu fui fazendo a correção. E olha o ganho isolado da cotação. Isso aqui é a variação do preço da ação. Tá? Esse 69% aqui praticamente é a variação do preço da ação lá em 2015 e do preço da ação hoje, no dia 5 de maio de 2020. Tá? Juntos,
eles dão 136%. Agora, se eu tivesse feito eles isolados, e foi por isso que eu corrigi, o resultado seria menor. Ou seja, o impacto do dividendo no saldo final do buy and hold é justamente poder usar ele para comprar mais ações e ganhar na valorização da ação em conjunto. Porque a valorização da ação foi maior do que a valorização pela taxa Selic. É por isso que ele deu diferença aqui. Se não tivesse sido, o resultado teria sido igual. Se a variação das ações tivesse a mesma variação da taxa Selic, o resultado aqui teria sido igual. Então, o que isso está mostrando? Que em conjunto, usando os dividendos, os juros sobre capital, todo o lucro aqui, toda a participação de lucro recebida, reinvestida, reaplicada na compra de ações da própria empresa, é o que potencializa o resultado final, tá bom? Vamos ver isso se não tivesse tido o impacto da crise. Olha só a diferença quando a gente tem a valorização mais forte, quando a gente tem uma valorização do preço das ações mais intensa, O ganho seria não mais de 69%, mas de 157%. Isso aqui é só a variação do preço da ação, tá? Só a variação da cotação ao longo desses 5 anos. E o dividendo corrigido, os lucros corrigidos, não variou nada, porque a crise não teve impacto ainda nesses dividendos. Pode ser que esse ano, 2020, as empresas passam a distribuir menos dividendos, mas aqui até o final de 2019 a distribuição foi exatamente igual, tá bom? Agora olha quando eu junto as duas coisas. Quando eu pego os dividendos, consigo reinvestir em compra de ações da mesma empresa e tenho a valorização dela mais intensa, de 206% para 270%. Isso é mais do que 30% de diferença. Tá bom? Então aqui fica claro o seguinte: o dividendo não é responsável pelo resultado final da sua carteira. Ele não é responsável pelo ganho final que você vai ter nas ações. Ele é um potencializador. Ele ajuda você ele age em sinergia aqui com a cotação, com a variação de cotação e proporciona ganhos maiores. Se você fosse fazer isso isolado, o resultado é bem menor. Então ele potencializa o resultado, mas ele não é o responsável. O grande responsável pelo ganho, pelo saldo final, pelo lucro que você vai ter com a sua carteira, com seus investimentos em ações, é realmente a variação de cotação. O dividendo, ele não pode ser a razão pela qual você está escolhendo comprar ações daquela empresa. O dividend yield, então, quer dizer, a relação, se ela é de 5%, 6%, 10%, não interessa. Isso não vai fazer impacto nenhum, porque o que vai acontecer quando você recebe esses dividendos? O preço da ação, que é o responsável pelo ganho final, ele é descontado do dividendo. Então não adianta nada você receber 1%, 10% ou 20% de dividendo e a empresa não ser boa, não valorizar ao longo dos anos. Você não vai ter resultado. Por quê? Porque o dividendo recebido é descontado do preço da ação. Espero que tenha ficado mais claro agora, que essa análise te ajude a escolher empresas não com base mais no dividendo, não analisando mais o DY ou o Dividend Yield, porque o que importa, na verdade, é comprar ações de boas empresas que vão valorizar ao longo dos anos e que isso sim vai trazer impacto quando você reaplica, quando você reinveste os dividendos recebidos em ações da própria empresa. Tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Eu estou gravando análises toda semana, a fundo, como esta, como outras que você pode acompanhar aqui no canal. E se você tiver alguma sugestão, alguma ideia de alguma análise, alguma estratégia que você quer ver como que a ciência de dados interpretaria esses resultados, deixa um comentário aqui embaixo e aproveita para compartilhar esse vídeo e para levar essa verdade, levar essa quebra de paradigma sobre os dividendos para mais pessoas. Tá ok? Forte abraço, a gente se encontra então na próxima análise, no próximo vídeo. Até lá!